Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para o Sinério. Gostei muito da mensagem dele, que ele colocou assim: amo muito meu Jesus Cristo, até amanhã. Gostei da forma que ele colocou meu Jesus Cristo. Gratidão, meu irmão. Forte abraço para você. Forte abraço aqui para a Júlia de Fátima Xavier também. Ela escreveu aqui: as palavras do Salvador tão expressas de amor. Gratidão, irmão Vanderlei, e até amanhã. Gratidão, Júlia. Elton Oliveira Rezende Reis, também ele colocou aqui: estou gostando muito das aulas, irmão. Deus abençoe. Gratidão, irmão. Aqui também vou mandar um forte abraço para Kátia Domingos. E também aqui a Simone Ribeiro compartilhou que ela pega essa mensagem e coloca no grupo da família dela ali com as irmãs, né? E elas acabam assistindo também essa mensagem por meio de nós aqui. Então, gratidão, Simone, por compartilhar essa mensagem com a sua família, e gratidão às suas irmãs aí que acompanham com a gente as mensagens, tá bom? Então vamos lá. A última mensagem que eu vou ler aqui, ó, da Dinalva Heloísa. Ela escreveu aqui, ó: bom dia, irmão Vanderlei. Sou católica, mas aprendo muito com o Senhor. Assisto os seus vídeos todos os dias e as suas explicações são maravilhosas, por ser bem detalhadas. Gratidão, né? Gratidão pelo seu comentário, eu amei. Seja muito bem-vinda aos seus comentários aqui, tá bom? São sempre bem-vindos também. Vamos lá para a mensagem de hoje que eu vou compartilhar com vocês. Está aqui em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Do 39 ao 44, aqui fala sobre a expiação de Jesus Cristo, tá bom? Quando ele vai para o Monte das Oliveiras e tem um momento que ele se afasta dos apóstolos ali e ele paga pelos nossos pecados, tá bom? Então, a expiação, o ato de Jesus Cristo pagar pelos nossos pecados, não foi somente na cruz, foi tanto na cruz como aqui no jardim do Getsemane, tá bom? Eu vou ler aqui no guia de estudo rapidamente o que é expiação, né, para nós pegarmos aqui, ó. O guia de estudo das Escrituras diz assim, ó: expiar significa sofrer a penalidade por um ato pecaminoso, removendo assim do pecador arrependido os efeitos do pecado, permitindo-lo reconciliar-se com Deus, né? Então Jesus, ele expiou pelos nossos pecados, tal como no Velho Testamento, né? Quando eles cometiam pecado, eles pegavam um animal ali, derramavam o sangue do animal sobre o altar, matavam o animal. Ao invés do pecador morrer, quem morria era um animal. Claro que o animal, ele não tem o poder de tirar, de pagar o pecado de uma pessoa, mas o Deus eterno, Jesus Cristo, ele pagou, tá bom? Então ele é um sacrifício eterno por nós. Bom, então, por isso que o seu sangue expiatório, ele cobre os nossos pecados. Então, expiar significa cobrir, pagar pelos pecados de outro, tá bom? Vamos lá aqui na escritura que eu coloquei aqui. Lucas 22, 39 ao 44. No 39 diz assim: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: orai, para que não entreis em tentação. Versículo 41. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava. Bom, aqui a gente tem um relato também sobre Mateus e Lucas e Marcos compartilhando aqui. Cita que ele estava com os apóstolos, né, com os 11 apóstolos ali no Monte das Oliveiras, e ele pede para 3 dele acompanhar ele, né? Então ele vai para mais longe ali com 3, que é Pedro, Tiago e João. E ali então ele diz: ficai aqui, né, e orai para que não entrais em tentação. E ele vai um pouco mais para fazer uma oração para conversar com Deus e para pagar pelos nossos pecados. A escritura diz assim, ó: e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. Um tiro de pedra nas escrituras, né, os comentaristas dizem que é cerca de 30 metros de distância, tá bom? É uma pessoa pegar uma pedra e jogar da cerca de 30 metros de distância. Mas depende de quem está jogando essa pedra aí, né? Se for eu, acho que dá pelo menos 50 metros. Mas aqui é cerca de 30 metros que ele se afastou ali. Numa noite escura, então, os apóstolos carregados de sono ali, acabaram adormecendo, né? E Jesus Cristo acabou ficando sozinho, pagando ali pelos pecados de toda a humanidade. Aqui também falou: e pondo-se de joelho orava.
É mais comum nas escrituras aqui a gente vê que eles oravam em pé, né? Mas aqui claramente a escritura diz que Jesus Cristo pôs-se de joelho e começou a orar. Depois ele vai até mesmo prostrar-se, né? Ou seja, ele vai estar totalmente no chão ali com a dor intensa que ele vai estar sentindo. Continua aqui, versículo 42, né? A oração dele, dizendo: Se queres, passa de mim esse cálice. Porém, não se faça a minha vontade, senão a tua. Bom, aqui tem vários significados essa frase. Talvez eu deva estudar um pouquinho mais e trazer as interpretações do que significa isso sobre se queres, passa de mim esse cálice, né? Uma das maiores interpretações que tem, e todas elas estão certas, aliás, né? Uma das interpretações seria que era tão difícil pagar pelo pecado de toda a humanidade, que Jesus Cristo, nesse momento, ele realmente ele expressou o sentimento de que se dava para passar dele esse cálice, né? Outra interpretação também, que eu acredito que aqui são vários sentimentos misturados, e um dos sentimentos seria: Pai, se eu não sirvo para fazer a expiação, escolhe outro. Mas só tinha ele mesmo, ele foi perfeito em todas as coisas. Aliás, foi uma honra para Jesus Cristo ele cumprir a expiação, ele queria fazer a vontade do Pai. Você vê que ele não sai correndo, né? Do jardim do Getsemane, ele fala: é chegada a hora, ele caminha em direção aonde ele realmente iria pagar pelos nossos pecados. Então tem todos esses sentimentos envolvidos aqui, tá bom? Então, continuando aqui, ele fala, né? Porém, não se faça a minha vontade, senão a tuas. Mostrando aqui a suprema submissão, né, do Senhor à vontade de Deus aqui. Versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Somente em Lucas, né, que compartilha essa parte aqui, que apareceu um anjo do céu que o fortalecia, né? Lembrando que Jesus Cristo, por 3 vezes, ele vai até esse momento aqui para pagar pelos nossos pecados. Ele fala para os seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, ficarem atentos orando, e ele faz essa expiação, cumpre, e ele vai novamente lá com os apóstolos, eles estão dormindo, ele acorda os apóstolos, fala: nenhuma hora pudeste velar comigo, né? Então ele fala, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Eles queriam ficar acordados, mas os olhos deles estavam carregados de sono, e eles não aguentaram naquele momento estar com o Senhor. E Jesus Cristo somente queria alguém, né, que pudesse estar com ele ali naquele momento, mas os seus apóstolos não puderam estar, né? E aí, então, o que Deus ele faz? Ele envia um anjo, né? Aqui é citado, né, no versículo, versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. De que maneira esse anjo fortalecia, né, o nosso Salvador, né? A gente observa que se os homens falhar, Deus ele pode enviar um anjo para nos acolher, para nos ajudar, para nós não nos sentirmos só. Na verdade, nós não nos sentimos só, temos o Espírito Santo, o Senhor tem várias maneiras de nos consolar, para nós não nos sentirmos sozinhos, tá bom? Mas sabemos que nenhum anjo ou qualquer dos apóstolos que estivesse ali com Jesus Cristo poderia tomar essa dor sobre ele, né? Esse dos títulos de Jesus Cristo. Ele é o unigênito do Pai. Somente por ele ser o unigênito do Pai é que ele conseguiu fazer a expiação. Porque unigênito é porque... O que é unigênito? Ele é o único que nasceu de uma mãe mortal com um pai celestial. Então, por ter essa mistura, né, de ser imortal e também ser mortal, Jesus Cristo, quando lhe foi imposto toda a dor, né, pelos pecados de toda a humanidade, o peso de mundos sobre ele ali, ele, por ser imortal, ele escolhia continuar vivendo. Então, qualquer ser humano morreria. O ser humano ele tem uma válvula de escape. Ou ele desmaia ou ele morre em uma dor intensa. Já Jesus Cristo ele tinha controle sobre essa válvula. Então, quando a dor vinha sobre ele, ele continuava decidindo continuar a viver, né, para que ele pudesse estar pagando por todos os pecados de toda a humanidade, tá bom? Então, o nosso Salvador, né? Como é nobre. O versículo 44 diz assim:
para finalizar. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor fez-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Esse é um detalhe aqui que só em Lucas é registrado também, que no momento dessa grande agonia aqui, sobre Jesus Cristo, ele orou mais intensamente, e o seu suor fez-se como gotas de sangue. O seu suor transformou-se em sangue. Não é que há uma transformação da água virar sangue, né? Na verdade, a dor e a intensidade que Jesus Cristo estava passando foi tão grande, né, tão grande que ele começou a suar sangue por cada um dos seus poros, tá bom? Nesse momento aqui, essa agonia que ele estava passando aqui. Bom, eu só queria compartilhar com vocês sobre esse momento tão sagrado, né, que Jesus Cristo ele passou, né? E o que você faria se você estivesse lá? A Escritura diz que ele se afastou cerca de 30 metros, né, dos apóstolos, né? O que você faria se você estivesse lá, cerca de 30 metros do Salvador, né? Acredito que nenhum de nós poderíamos tomar a dor dele sobre nós, né? Isso é impossível. Somente Jesus Cristo conseguiria pagar pelos nossos pecados, né? Mas acredito que se eu estivesse lá, eu também me ajoelharia, né? Eu me ajoelharia e faria um compromisso com Deus, de que a partir daquele momento eu ia procurar viver mais o Evangelho e não pecar, porque eu sei que os pecados que eu cometo eram dores que Jesus Cristo estava passando ali, pagando pelos meus pecados. Então eu faria um compromisso com Deus de não mais pecar. Um compromisso, claro, que seria de eu me esforçar em não mais pecar, tá bom? Porque é muito difícil a gente não pecar, né? Constantemente nós erramos, né? Uma das escrituras fala, desperta, desperta. A gente tem que despertar para esse momento tão sublime e fazer valer essa expiação, esse sacrifício de Jesus Cristo por nós. Fazer valer, tá bom? Então é isso. Se eu estivesse lá cerca de 30 metros, a única coisa que eu faria seria me ajoelhar e orar a Deus para que eu também pudesse dar valor a esse sacrifício que Jesus Cristo deu, estava fazendo e não pecar mais. Bom, finalizando aqui, conforme eu falei, ninguém poderia tomar essas dores sobre si, somente Jesus Cristo. O versículo, 43 disse, e apareceu um anjo do céu que o fortalecia. De que maneira esse anjo poderia fortalecer? Sendo que a expiação, a dor, seria somente sobre Jesus Cristo. Eu acredito que esse anjo ele estava ali como um apoio, né? E ele pode ter dito algumas palavras para Jesus Cristo. Mas eu não acredito que ele tenha falado dessa maneira, né? Não, aguenta mais um pouco, você vai conseguir, né? Deus te escolheu, você é forte, né? Aí Jesus Cristo ia lá e 3 vezes ele foi passando nesse processo aqui, né? Não, agora só falta mais 2 vezes, agora só falta mais uma vez, você vai conseguir. Eu não vejo esse anjo com palavras motivadoras para Jesus Cristo suportar esse momento, né? Aliás, não tem nas escrituras, só fala sobre o anjo aqui e não fala o que ele falou ou se somente ele ficou ali, né, ao lado de Jesus Cristo naquele momento tão crucial. E a única coisa que eu imagino, né, aqui já vai minha opinião pessoal, que o anjo poderia ter falado para ele, seria: só tem você. É só você que consegue. Toda toda a humanidade, inevitavelmente perecerá e morrerá e não vai poder ressuscitar. Todos eles morrerão em seus pecados se você não cumprir isso. Você é o único que pode salvar toda a humanidade. E mais, o Pai Celestial confia em você. E ele prometeu um Salvador para toda a humanidade. E ele prometeu que você é esse Salvador. Então, se você não cumprir a expiação, né, se você não suportar essa dor, né, isso faria de Deus um mentiroso. E Deus, ele não pode mentir. Ele é Deus. Então, eu acredito que nesse momento, Jesus Cristo, por amor ao Pai Celestial, né, por amor a nós, ele suporta essa dor. E essa dor vem e ele suporta e suporta e suporta, né? É impossível nós entendermos completamente
a magnitude, o tamanho que é a expiação, tá bom? Mas quanto mais nós estudarmos sobre a expiação, mais a gente vai ser dedicado no Evangelho, mais a gente vai amar a Deus e saber o que Ele fez por nós, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês. Finalizando com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gosto muito de uma irmã que troca o nome nesse versículo, né? O nome dela é Marli. Ela compartilha dessa maneira. Porque Deus amou, ao invés de falar mundo, ela coloca o nome. E aí cada um de nós podemos colocar o nosso nome. Porque Deus amou o Vanderlei de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que o Vanderlei, que nele crê, tenha a vida eterna. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.